Bom dia, pessoal. Estamos aqui de novo. Eu, Luca. Hoje a gente tem o prazer de ter o Newton aqui com a gente. Newton Ueda, mais de aí, uma década trabalhando com dados, passou por algumas gigantes aí, né, Newton? A Bembev, Sim, Raizen, Lego, Accenture, Azul, Smartfit, a lista é longa. Também, pelo que eu vi, foi o primeiro embaixador Tableau aqui do Brasil e da América Latina. E hoje o Newton é professor em diversos MBAs muito reconhecidos aqui. E se você não conhece ele, recomendo seguir no LinkedIn, porque tem muito conteúdo bom e gratuito aí para acompanhar. Cara, muito obrigado de verdade por topar bater esse papo com a gente. Acho que vai ser bem legal, acho que a gente vai conseguir agregar bastante para a comunidade de dados aí. legal, legal. O prazer é meu. Obrigado pelo convite mais uma vez e bora lá para mais um bate-papo aí bem descontraído. Boa, legal. Cara, queria. Pô, fiquei de verdade. Eu sempre falo isso, vai parecer que eu tô mentindo, mas a gente tá chamando uma galera muito boa para trocar ideia aqui. Eu sempre fico Sim, impressionado com os currículos. Eu achei muito legal, cara, tudo por onde você passou, várias empresas bem grandes. E eu imagino que deve ter tido alguns desafios aí nesse mundo dos dados. Se você pudesse compartilhar com a gente aí um pouquinho da tua carreira, os highs, os lows, até para o pessoal que não te conhece. legal, legal. Normalmente o que a gente divulga em rede social é a parte boa, né? Exatamente. Então assim, a ideia, né, eu compartilhar um pouco sobre como que a minha carreira ela se deu nos últimos anos, né? E bastante focada na parte de data e AI. Então, eu comecei minha carreira trabalhando com BI e Analytics, né? Trabalhando em empresa mesmo. Então, tive aí a sorte de ir parar numa empresa grande, né? Trabalhei na Eletropaulo aqui em São Paulo, né? E logo de cara me identifiquei muito com a parte de análise de dados, né? Tive acesso a sistemas que eram muito difíceis de extrair informação, gerar indicadores, insights e tudo mais. E basicamente eu pensei, poxa, deve ter alguma ferramenta, né, que consiga agilizar esse processo, né? Alguma forma, algum caminho, enfim. E sempre com esse perfil muito curioso, muito provocativo, de ir atrás de informação, né? De ir atrás de solução. E fui trilhando minha carreira, né, dessa maneira, né? Então, fui passando por algumas empresas, né? Hoje eu cheguei na posição de manager, né, de gerente de engenharia de dados, tá? Tenho uma experiência maior ainda com BI e Analytics, mas nos últimos anos trabalhando bastante forte com engenharia de dados, né? E recentemente, né, começando a olhar um pouco mais forte, né, e um pouco mais com carinho na parte de inteligência artificial e de machine learning, né? Que assim, eu trabalho com isso já tem muitos anos, até quando não era moda, né? Quando não era tão sexy, mas assim, eu vejo que a tecnologia ela foi evoluindo e Generative AI vem trazendo muitas possibilidades. Então, acho que assim como todo mundo vem fazendo, né, em termos de próximos passos, eu também estou nesse movimento agora, né, de aprofundar um pouco mais de conhecimento nessa parte mais de ciência e não só de engenharia e de análise. Massa, massa pra caramba. E, cara, ainda um pouco, falou ali de engenharia e tal, tem um termo que você usa bastante, você acaba compartilhando bastante nas suas redes, são as plataformas de dados, né? Cara, para a galera que não Sim. conhece o que é isso, você pode compartilhar aqui com a gente um pouquinho sobre o que é, e um pouco das experiências aí, o que você já trabalhou, vamos explorar um pouquinho esse tópico. Claro, claro. Não, com certeza. Cara, plataforma de dados, né? Não é uma coisa nova, mas é uma coisa que é pouco falada, né? Pouco compartilhada na comunidade, né? Como um todo, né? É difícil você ver as pessoas falarem de plataformas. Obviamente, eu falo daquilo que eu gosto, né? Mas eu gosto de trazer uma visão bastante imparcial sobre pontos positivos e pontos negativos, né?
sobre o que cada ferramenta pode ou não oferecer para você, tá? Então, uma plataforma de dados, no final do dia, ela acaba oferecendo uma possibilidade ali, né, para a empresa que está utilizando ela, de desenvolver mais projetos, de desenvolver mais soluções de forma organizada e escalada, tá? Então, no final do dia, a grande responsabilidade, né, de uma plataforma de dados é oferecer um local de trabalho onde as pessoas, né, usuários, né, ou desenvolvedores consigam efetivamente operar as suas atividades fim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo daqui, obviamente, o que eu mais conheço, né, que é a Databricks. A Databricks ela é uma ferramenta, né, uma plataforma que ela consegue integrar todo o processo, né, de ciclo de vida dos dados. Então, por exemplo, análise, engenharia e ciência. Então eu consigo abstrair essa necessidade desse workload, né, de trabalho e basicamente fazer o quê? Tornar uma experiência mais fluida. Então, assim, quando você não tem uma plataforma, né, uma ferramenta para te ajudar a fazer esse tipo de coisa, é tudo bastante bagunçado, normalmente, né? Bastante operacional e manual. E a ideia é justamente, né, entregar para quem tiver uma plataforma uma experiência que acelere ainda mais, tá? Beleza? Massa. Beleza. Legal. Teve um ponto que apareceu em várias conversas que a gente teve com o pessoal que a gente, enfim, tá batendo esses papos, que geralmente quando a galera é um pouco mais sênior e já está em empresas maiores, todo mundo fala de uma plataforma que consegue abstrair problemas para o time focar ali em, cara, gerar valor para a empresa. E eu queria fazer Exato. um pouco, pegar um pouco tua opinião sobre isso, Newton, e fazer um paralelo com o começo da tua carreira, no que eu vi no teu LinkedIn, que bem provavelmente começando com BI e fazendo com Tableau, cara, lá atrás você estava com um servidor self-service On-premise. do Tableau. Exato. Como é que tu vê isso de, no começo, ter que fazer gestão de um recurso como esse? O que você tem de aprendizado para passar um pouco para a galera sobre essa Com questão certeza. de ter uma plataforma que abstrai esses problemas? Como é que tu enxerga Com, isso? com certeza. Eu vejo como, de fato, um game changer na forma como a empresa trabalha. Então, assim, hoje tem empresas que sequer têm ferramentas modernas para trabalho, né? E aí a grande dificuldade dessas empresas, muitas vezes, cara, eu perco muito tempo fazendo administração de tecnologia, quando na verdade eu poderia estar gerando valor para a tomada de decisão, né, para a empresa, tá? Então, o que acontece? A função, né, o papel da plataforma é justamente abstrair toda essa carga de trabalho operacional e manual e livrar o time para fazer outras coisas. Por exemplo, desenvolver uma análise, escrever um modelo, fazer alguma recomendação, algum processo de ingestão de dados, de segmentação de clientes, que é de fato o que gera valor para a empresa, né? Agora, não tem muito valor para a empresa você gerar, ficar ali administrando máquina, servidor e tudo mais, tá? Uhum. Então esse é o ponto Uhum. principal. Esse ponto de gastar, de ter o time gastando tempo cuidando de ferramentas, é um negócio que a gente fala muito aqui. Porque Sim, eu vejo que muitos gestores, até às vezes por não terem o conhecimento de dados, assim, eles vêm estar ali no bloquinho da TI e o cara vê como um centro de custo, né? Então ele como não um quer custo, né? Não botar é a um grana investimento. no. Exato, não quer botar a grana no Databricks, não quer botar a grana em alguma ferramenta que vai de fato, pô, economizar tempo do cara. E aí, ao invés de ele ter um time de 2, 3 pessoas, ele tem um de 10 que fica cuidando, Exato, mas ele não gasta com ferramenta. E eu exato. infelizmente gasto muito tempo do meu dia tentando convencer o pessoal do contrário, que é muito a nossa proposta aqui, não sei se chegou a ver, mas a Era é uma ferramenta de Sim, extração e gestão de dados automatizada. Então é justamente isso sim. que a gente fica batendo. Cara, você vai ficar lendo a API do HubSpot, irmão. Para quê?
Para Pra que você quê? vai gastar tempo fazendo isso? Você pode Exatamente. botar ali, fazer um alt, tá no teu BigQuery, tá no teu Databricks, e aí você faz a firula Não, que quiser. exato. Eu brinco que é um trade-off, né? Imagina o seguinte, tá? É sempre um trade-off em investir em pessoas ou investir em tecnologia. Isso no Brasil ainda é um problema. Uhum. As Sim. empresas têm essa cultura de não vou colocar o meu dinheiro em tecnologia e vou colocar em pessoas. Só que Uhum. aí, o que que acontece? Cara, a grande verdade é que o crescimento da empresa não é baseado na quantidade de funcionários. É, na verdade, baseado na quantidade de receita que está trazendo e gerando mês a mês. Se você está investindo o teu orçamento em pessoas, cara, se metade do seu time sair agora, você vai ter um problema grande operacional. Uhum. Então, Perfeito. acho que esse é o Perfeito. ponto. É Massa. aquele Massa. famoso trade-off entre investir em tecnologias proprietárias, por exemplo, como Databricks, Snowflake, BigQuery, ou investir numa plataforma open source que faça tudo isso, mas o trabalho de administração vai ser muito maior. É uma decisão muito difícil de ser tomada, e é muito legal porque, assim, tem muito material em inglês sobre isso. Só que Sim, daí, cara, é engenheiro do Vale do Silício, que o cara saiu de Stanford, tá, cresceu na Google, foi para Uber, tipo, é um outro calibre de profissional gerando material sobre isso. A galera perfeito. que produz em português, cara, são empresas referência de dados em português, e daí vem nós, meros mortais, por assim dizer, querer apropriar isso. E esse foi um dos primeiros erros que eu tive na minha carreira. Na primeira operação que eu comecei de data, foi numa empresa Sim, varejista, cara. Assim, boa. a gente não conseguia tirar um relatório do preço de vendas de todos os itens se tivesse mais alguém mexendo no RP, porque era tanto SKU, cara, rodando tanto cálculo que Ah, previa o sim. preço, a posição do estoque para cada um, cara, era assim, uma consulta maluca, É tinha que ficar absurdo. 3 dias rodando, saca? E assim, você não vai falar de um nível de, pô, vamos fazer uma plataforma de dados que a gente controla Exato. e tal. É bem complicado e a gente consegui de fato começar o setor de dados lá, só que olha que curioso. A primeira coisa que a gente colocou de fluxos de ETL geraram, na verdade, um grande passivo lá dentro, porque só eu sabia controlar o negócio. Eu saí da operação, cara, até hoje eu mando mensagem para os caras para dar um suporte. Então, assim, é uma coisa Exato. que eu também vejo nessa questão de build or buy, né? Construa ou compre, acaba que você gera passivo porque a pessoa sabia, ninguém mais sabe, e, enfim, acaba girando. Exato. Teve uma coisa que eu queria linkar com a tua carreira, que é, pô, você começou no BI, foi para a área de engenharia, está liderando a área de engenharia de fato e está trabalhando bastante com AI, né? Então, cara, profissional unicórnio aí. Como é que a gente vê, como é que você dá essa sugestão de trilha de carreira para a galera que quer começar, ou falar um pouco sobre o que tu tem de background, que te possibilitou fazer essa mudança aí para as 3 verticais de data? Perfeito. Perfeito, perfeito. Cara, essa é uma pergunta que eu adoro, porque na verdade é um tabu para todo mundo. Todo mundo acha que começa a trabalhar com BI e vai morrer trabalhando com BI. Mas a grande verdade, eu vou fazer uma pergunta, mas uma pergunta retórica, para reflexão, né? Você é uma pessoa que prefere estar em movimento ou ou parada? Movimento, com Uhum. certeza. A partir do momento que você estagna na sua carreira e que você entra no piloto automático, cara, é fato. Você vai entrar num ciclo virtuoso onde você vai estar só falado aquilo. Uhum. E como que foi pra mim? Cara, eu comecei a me mexer. Eu comecei a fazer esse movimento e aí eu sempre brinco, inclusive nos meus posts, que eu sempre falo, galera, está acontecendo um movimento silencioso nesse instante. Ou seja, cara, quanto mais cedo você começar a refletir e colocar na sua mente que, olha, você precisa se mexer, porque senão você vai perder capital profissional. Você vai Uhum. ficar menos competitivo. Você vai ficar menos interessante para as empresas. Ou seja, e aí seguramente falando, se eu tivesse focado na minha carreira só em BI, com certeza hoje eu não estaria onde eu estou. Fato, fato. E assim, a vida, a nossa vida, ela é uma sequência de várias oportunidades e acasos.
Se você não conseguir enxergar essas oportunidades que estão acontecendo nesse exato momento, enquanto a gente está tendo essa conversa, você vai deixar as oportunidades passarem, o caminhão, o ônibus vai passar, outras pessoas vão entrar no seu lugar e você perdeu. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De oportunidade, tá? Eu tive a oportunidade de, esse ano, ir para o Databricks AI Summit na Califórnia. Era uma oportunidade única, imperdível. Assim como eu tive outras na minha vida, por exemplo, um dia uma pessoa me pediu uma ajuda e falou o seguinte: cara, você pode me ajudar aqui com o Tableau? Aí eu ajudei essa pessoa, por livre e espontânea vontade. 2 semanas depois, essa pessoa virou para mim e falou: gostei de você, obrigado pela ajuda, eu tenho uma vaga aqui para trabalhar na Alemanha como coordenador de Analytics, você tá afim? Fui trabalhar na Alemanha desse jeito. Então, como que eu comecei, né? Cara, primeiro, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar raso. No sentido do quê, né? No sentido de conhecimento, de entender como é que as coisas funcionam. A minha principal questão, quando eu comecei a trabalhar com Analytics, era entender como esses dados chegavam para mim. Porque muitas vezes esses dados não chegavam. E aí o ponto principal é que eu comecei a me provocar no sentido de, peraí, deixa eu entender como que esse dado está chegando para mim, qual que é a regra por trás dele. Cara, e esse pensamento provocativo fez toda a diferença para mim. Por quê? Se eu não tivesse me incomodado com a forma como as coisas eram, eu com certeza poderia levantar a mão e falar: galera, eu tô sem os dados aqui na minha mão disponíveis para análise. Então não tem como eu entregar o resultado para vocês hoje. Só que aí eu falei assim: peraí, eu posso olhar o copo cheio e o copo vazio. Prefiro olhar pelo copo cheio. O que que eu fiz? Eu comecei a me interagir mais com as pessoas da área de engenharia de dados da empresa e comecei a entender, ó, deixa eu te falar, tô vendo aqui que tem uma coluna estranha, tem uns dados aqui meio sujos e tal. Cara, me explica o que está acontecendo, por favor. Eu tô aqui para entregar uma análise para o meu diretor de marketing e eu não tô sabendo entender isso aqui. Aí o cara pegou e começou a me explicar. Ele falou: ó, isso aqui é um banco de dados, isso aqui é um SQL, tá? Ó, isso aqui é uma tabela chamada, né, uma tabela estruturada com linhas, né, e colunas. Aí eu comecei a entender um pouco mais. Então foi muito assim, cara. Um movimento silencioso sempre, tá? Eu brinco que quando você percebeu, você já tá lá. E essa é a melhor forma. Porque as pessoas acham que é assim, cara, do dia pra noite elas vão chegar lá e tudo bem. A oportunidade vai cair no seu colo e você tá lá. Não, não é assim. Ninguém vai chegar pra você e vai falar: ô, deixa eu te falar, você quer um desafio novo? Você quer uma oportunidade nova? Não vai ser assim. Você primeiro vai ter que se provar para você estar lá, tá? Então, eu acho que a minha vida ela foi uma sequência, né, de várias questões relacionadas a isso, né, de oportunidade, lugar certo na hora certa. Massa, isso é muito importante, cara, a galera ir buscando de fato, né? Porque isso foi um negócio que a gente viu quando a gente trabalhava com consultoria aqui, do pessoal que normalmente acabava entrando na empresa como consultor de BI mesmo, né? BI Dev, e sempre com a ambição de, não, eu quero ser cientista, e o cara entrava aqui e chegava num momento que ele realmente estagnava, assim, né? E ele tinha que entregar o dash, entregava as coisas, mas ele não, em nenhum momento ele parava para, por exemplo, tentar entender de fato o negócio do nosso cliente para ver se a gente poderia fazer um projeto a mais, para ver se ele poderia aplicar alguma outra tecnologia que ele estava estudando por fora ali, alguma outra análise mais robusta. E é curioso como cair na rotina da carreira acontece também, né? Você fica ali focado em entregar e não consegue levantar a cabeça para olhar para o lado, né? Fica só... Perfeito. Só olhando para baixo. Sabe o que eu fico mais triste hoje?
Eu fico muito triste quando eu reencontro com uma pessoa que eu conhecia 3, 4, 5 anos atrás e eu vejo que a pessoa está fazendo a mesma coisa que ela fazia 5 anos atrás. Para mim, isso é o principal, assim, é motivo de tristeza para mim, É complicado. de certa forma, decepção. Falando ali muito sobre o comportamento que um profissional de dados precisa ter para, de fato, evoluir na carreira, né? Mas Perfeito. falando de tecnologia, o que que você acha que o pessoal ali que está na área, que quer evoluir, que tem que estar atento, assim, com o que tá chegando hoje? Perfeito, perfeito. Depende muito da carreira que essa pessoa quer trilhar, tá? Uhum, Porque dentro da área de dados, né, tem basicamente, né, analista, engenheiro e cientista de dados, né? Eu uhum, acho que, de modo geral, a forma mais fácil de começar hoje no mercado é trabalhando como analista, trabalhando como uhum, análise de dados, né? uhum, Então, eu tenho, por exemplo, né, nessa linha de carreira, conhecimentos como visualização, análise, conhecimento de negócio, preciso entender sobre modelagem de dados. Então, quando você passa a entender sobre esses pontos, com certeza vai ficar mais fácil para você entrar na área, né, com mais fluidez, né? Então, por exemplo, né, Power BI, Tableau, ClickSense, talvez alguma ferramenta como Looker, né, que é do Google Cloud. Obrigatoriamente, para todas as carreiras que você queira trabalhar, você vai precisar conhecer de SQL ou de Python, né? Ou para modelagem de dados, né, para consulta, ou para algum tipo de processamento que você queira fazer com Python, tá? E aí, uma coisa que eu falo muito, né, principalmente em carreiras de começo, né, ou seja, níveis de entrada, é ter pensamento crítico, né? É de fato entender como as coisas se conectam e como que elas se dão dentro da empresa, tá? Então, não adianta também dominar tudo tecnicamente se você não é um profissional que consegue ter essa capacidade de navegar entre as áreas, tá? uhum. Então, eu diria alguns pontos como esses, né? Então, tanto na parte de soft skill quanto de hard skill. Boa, legal, legal. E vou sair um pouquinho desse tópico, Lucas, se você quiser perguntar mais alguma coisa aqui antes de eu Não, pular. pode seguir, pode seguir. Cara, um dos outros pontos que eu vejo você comentando bastante, Newton, é sobre produtos de dados, né? Sim, Cara, qual que é a tua experiência com relação a isso? Porque eu vejo que tem muita coisa em dados que cai nisso, né? Mas produtos de dados é uma parada que rola uma semântica meio freestyle. Assim. A galera às vezes sim. entende coisas diferentes em cima de produtos de dados. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, enfim, explorar um pouco a tua experiência com relação a isso. Legal, legal, claro. Eu acho que assim, de modo geral, né? Todo mundo trabalha com produto de dados no final do dia, só que não sabe disso ainda, né? Uhum, Então, por quê? Porque muitas vezes a gente está imerso numa camada de trabalho operacional e isso faz uhum, com que a gente acabe ficando míope em relação ao todo, né? Mas, assim, o que é um produto de dados no final, né? Inclusive, até dia de hoje que esse podcast está sendo gravado, eu fiz um post falando sobre produtos de dados, né? E no final do dia, cara, tem o lado técnico, mas também tem o lado de característica de produto, né? Quando a gente fala de característica, acho que os principais pontos, né? Cara, tem que ser focado no cliente, você tem que entender a necessidade, né? Ele tem que ser escalável, tem que ser reutilizável, tá? E principalmente atender uma dor latente de negócio, tá? Vou dar um exemplo, né? A própria plataforma que vocês têm desenvolvido é claramente um produto de dados, né? É um produto de dados mais técnico, né? Com foco em integração, né? Ou seja, coleta de dados da fonte e carga de dados no destino, tá? E basicamente, esse é um ponto, tá? Agora falando de características, né? O que compõe um produto de dados, né? Na parte técnica, tá? A gente tem, por exemplo, né?
camada de visualização, a gente tem monitoramento e observabilidade, storage, a parte de armazenamento desses dados num data lake ou num banco de dados, né, entendendo a necessidade do cliente. Outros pontos, né? Tem que ser um produto seguro, né? As pessoas precisam confiar nele, principalmente, né? De que os dados que estão sendo ali armazenados fazem sentido ou não, tá? Então, quando você fala de produto de dados, né? Todo mundo que trabalha com dados já trabalha com algum tipo de produto, né? Seja um dashboard, seja uma API, seja uma tabela dentro de um data lake, ou seja uma plataforma de dados, né? Uma plataforma de dados é um produto de dados, focado, obviamente, em disponibilização dessas informações para a tomada de decisão, tá? Então, todo mundo que trabalha desenvolvendo dashboards hoje está numa camada de criação de produtos de dados, né, de desenvolvimento. E quem consome, basicamente, é o cliente final, né? É o cliente que está ali consumindo esse dashboard, né, para alguma tomada de decisão ou para algum tipo de consolidação de dados. Então, acho que é um pouco dessa visão, tá? Outro ponto, né? Por que a gente fala de produto de dados, né? Porque, obviamente, um produto de dados ele é construído de forma incremental, né? Então, por exemplo, eu preciso desenvolver uma visão de produto que consiga estabelecer entregáveis claros, considerando algumas características de dores do negócio, tá? Então, por exemplo, né, preciso, né, gerar valor com relação aos dados, né, de forma escalada, né, de forma corporativa, tá? Então, essa é uma necessidade. Como é que eu traduzo isso para gerar valor, né, para quem for consumir esse produto, né? Entendendo essa dor e entendendo as hipóteses de caminhos que podem ser seguidos para a resolução desse problema, né? Então, o que eu acabei de falar aqui agora é basicamente a camada de discovery, né, de descobrimento do produto, né? Então, acho que de modo geral o produto de dados é isso, né? As Massa. pessoas elas já trabalham com isso, mas não sabem ainda. Legal. Legal. E como que você vê a gestão disso, Newton, do time? Né? A gente até na última entrevista que a gente fez, a gente estava debatendo, tipo, Agile funciona para dados ou não, né? Como que você adapta isso? Sim, Como que você sim. levanta requisitos para projetos de dados? Como é que você faz esse acompanhamento? Eu concordo muito com o que você falou, a gente pegou muito projeto aqui já, que, cara, começava o trabalho e tal, e você tinha desenhado um escopo, meu, você botou, levantou o capô ali, você falei que não vai dar bem A assim, não. maioria é assim, né? Tem algum projeto que vocês já fecharam que não é assim? Sempre tem uma Ah, tá. surpresinha, né? Não. Sempre tem no meio do caminho e sempre vai ter. Por quê? Perfeito. Porque ainda a cultura da documentação não está enraizada, É. tá? Mas assim, é, eu acho que de modo geral, tá? Quando a gente olha toda essa questão de produto, né, no sentido de coleta de requisito e entendimento da necessidade, ponto importante é o seguinte, né? Cara, você precisa entender o seu cliente. Você precisa entrevistar o seu cliente, ouvir o que ele tem para dizer para você. A partir do momento que você se coloca numa posição de ouvinte e não de falante, cara, deixa ele desabafar. Escuta a Uhum. dor. Entende o que dói pro cara muito. E aí você começa a trabalhar o desenvolvimento baseado na necessidade do seu cliente, tá? Então acho que é um pouco disso, no sentido de como é que eu faço para coletar bem os requisitos? Você tem que ter uma pessoa muitas vezes experiente nesse momento, né, que consiga captar as necessidades e traduzir isso em requisitos técnicos, tá? Então acho que esse é um ponto e o caminho principal para conseguir sair do outro lado. Não, legal, legal. Eu tenho pelo menos eu já vi várias vezes sobre
essa organização do Agile, da gestão de produto é legal, mas em dados e analytics, principalmente, eu vejo que a gente tem um calcanhar de Aquiles, que é aquele gestor ou aquele stakeholder que acha que manja de tech. E daí ele vem e fala, puta, eu quero tal modelo, eu quero tal análise, eu quero tal fórmula. E se você for se colocar no papel de entrevistar a pessoa e tentar entender o contexto dela, eu sempre vejo que tem que fazer um juízo de valor. A gente teve que fazer muitas vezes isso aqui na Era, sobre o que ele quer falar com aquilo que ele está fazendo, né? Então, não é só entrevistar a pessoa e ouvir o que ela está falando, mas tentar ir atrás um pouco de contexto. Cara, tem um case, e Gelson, veja se eu posso falar, qualquer coisa a gente dá uma cortada aqui, mas chegou um doido querendo acompanhar o número de internamento por AVC no Brasil, cara. Ele queria que a gente colocasse isso, assim, com uma latência baixíssima num dashboard para ele. Ele queria Real ver o time. negócio ali. Ele falou, cara, dá para fazer, vai sair caro, né? E a gente nessa daí, de, pô, mas me fala e tal, e ele AVC, 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 cara, AVC, AVC, AVC. Bom, a gente deu um passo para trás, saiu da cálculo cliente, a gente como time começou a entender, putz, cara, qual que é a operação desse cara? Como que ele ganha dinheiro? Cadê o time de vendas dele? Qual que é o processo? No final das contas, ele queria entender se tinham hospitais no Brasil que estavam com equipamentos que estavam com sobreuso, que ele poderia colocar mais um equipamento ali naquele hospital. Então, pô, a gente falou, tem uma outra forma da gente dar essa informação para ele, que é, cara, qual hospital está com equipamento velho? Qual hospital está abrindo licitação eventualmente? E vamos atrás dessa Exato. informação que a gente consegue alocar no processo comercial dele. Enfim, é um projeto muito mais interessante, muito mais perto do valor do que falar, pô, tá aqui, internamentos por AVC no Brasil, lá Exato. tipo, vai ficar muito distante, sabe? Então, acho que tem que Exato. fazer essa adaptação e tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não, E, perfeito. então, caindo um pouco em Faz cima todo disso, sentido isso. caindo um Não, pouquinho em cima disso, como é que você vê esse alinhamento de tecnologia e galera de negócios? Porque o Agile, ele também não casa muito nessas duas áreas, né? São velocidades sim, diferentes. Como é que tu vê isso? velocidades diferentes, cara. Eu acho que esse tem que ser um movimento da empresa, tá? Uhum. No sentido de, galera, vamos trabalhar junto agora. E aí uma coisa que eu acho, né, inclusive voltando um pouco pro tópico de plataforma, quando a gente começa a falar sobre data mesh não é tecnologia, é Uhum. cultura, é cultural. Uhum. A forma como as pessoas trabalham, ela já é descentralizada. Só que aí o que que acontece? Quando a gente passa a trabalhar com essa abordagem mais descentralizada, cara, as áreas de negócio serão responsáveis por gerar seu valor também. E o Uhum. time de tecnologia passa a ser um habilitador disso, né? Então, eu acho que para que essa fluidez aconteça da melhor forma, tem alguns pontos principais que é, cara, pega, né, pessoas de tecnologia e de negócio para trabalhar criando produtos juntos. E aí, de forma assim, cara, vamos tirar. Peraí, eu tenho aqui uma responsabilidade de tecnologia e você tem uma responsabilidade de negócio. Cara, a gente Uhum. precisa se entender de alguma maneira para conseguir gerar valor do outro lado. Legal, legal, Então, acho que é um legal. pouco disso, assim. É muito mais sobre jogar junto do que jogar separado, né? Muito massa, cara. Muito massa. A gente até falou disso esses tempos no papo que a gente teve com o Theo também. E eu vejo muito você falando, Newton, sobre cultura e tal. Tem um monte de gente que fala sobre isso, né? Mas eu até postei esses dias também sobre, cara, data literacy, business literacy, né? Tipo, cara, é um negócio de quatro mãos, sabe? Eu vejo a galera postando, Sim, tipo, não. O cara de negócio que tem que entender de dados, cara. Eu sou analista de dados, cara. Meu trabalho é que entregar o que ele pediu exato. e acabou. E, tipo, cara, não, mano, tipo, é um time, sabe? Tipo, você joga bola no mesmo time, não Total. importa se você tá na defesa, né? Pô, o objetivo é o mesmo, cara. Então, acho Exatamente. que isso é muito importante que a galera precisa entender que não é um mundo específico e separado, né? Pô, você tem que jogar bola junto com todo mundo. E você precisa entender o jogo que você está jogando, né? Acho que é muito importante, né? Por Não, que a empresa total, existe, por que cara. ela está lá, qual que é o Total. mercado que ela está, como é que funciona a operação, né?
Total. E de novo, né, cara, a gente sempre fala o seguinte, né? Você está negociando com uma empresa que é composta por pessoas, né? Se você não entende de pessoas, vai ser mais difícil. Uhum. Esse é o Com ponto. certeza. Exato. Com certeza. Exato. E Newton, voltando um pouco nessa parte de produto de dados, que eu queria ver a tua visão sobre isso, que tudo é um produto de Claro. dados, todos os entregáveis da área de dados devem ser tratados como um produto de dados, e se não, como você diferencia o que vira um produto de dados e o que é uma entrega que não seria um produto de dados na vida, ou como você consegue Perfeito. diferenciar, como que você vê isso? Perfeito, perfeito. Cara, tem algumas questões sobre esse ponto. É até interessante essa pergunta, por quê? Porque tem uma diferença entre produto e tem uma diferença entre projeto, né? Projeto, Uhum, basicamente, cara, começo, meio e fim. Então, é uma entrega pontual, é uma iniciativa isolada que, basicamente, ela vai funcionar dessa maneira. Show. Esse é um ponto. Produto, não. Cara, a partir do momento que a gente entende que aquela iniciativa vai se tornar um produto e automaticamente precisa, né, ter mais atualizações, funcionalidades, como que as coisas acontecem. Então, eu vejo o seguinte, tá? As áreas, né, elas precisam entender e sempre ter um mindset de melhoria contínua, tá? uhum, No sentido do quê? No sentido de, cara, peraí, eu estou desenvolvendo um dashboard, esse dashboard, ele é pontual ou ele vai ser recorrente? uhum. Porque a partir do momento que ele se tornar recorrente, cara, você vai precisar com certeza colocar uma pessoa para cuidar dele, Legal, legal. tá? Então eu Esse, diria o seguinte, que a diferença entre projeto e produto é essa, é o quanto que é, aquela iniciativa ela vai perpetuar no longo prazo ou não. Bacana, bacana. Acho que é uma ótima distinção, porque se você tentar alinhar uma entrega para a galera de negócio, que é tipo, puta, preciso tomar uma decisão agora, preciso dessa informação, então 12 horas ali para tu me entregar, que sempre rola, né? E tentar colocar uma Exatamente. metodologia de vou fazer um produto de dados sobre isso, cara, eu não vejo isso dando certo. Na minha Não faz experiência, sentido. faz um projetão, toca a bala, Hum, e se isso virar um produto de dados lá para frente, daí você coloca ele bonitinho. E vocês fazem algum tipo de acompanhamento, porque boa parte da questão de você ter uma gestão de produto é, putz, eu fiz uma entrevista, eu fiz um discovery, eu faço um ciclo de aprendizado e desenvolvimento, eu entrego alguma coisa que é utilizável e eu vou para mais um ciclo de aprendizado enfim, desenvolvimento. Só que aqui, esse segundo ciclo, em geral, você começa a ter outras métricas internas que você pode utilizar, principalmente quando a gente fala de produto, né? Então, a plataforma da Eros, a gente faz assim, cara, cria uma nova feature, cria alguma coisa, começa a partir do uso dos nossos clientes, usuários, enfim, ou das POCs que a gente fez, aprender e começa a iterar em cima. Vocês fazem isso para produtos de dados? Quais métricas vocês usam nessa sim. gestão? Acho que pode ser legal trazer isso para a galera. Sim. Não, com certeza, sim. E um ponto importante é, cara, tem algumas métricas, né, principais, né, por exemplo, como o volume de acessos, né, número de usuários, né, o quanto que está Uhum. sendo consumido. Então, eu acho que assim, hoje uma das principais métricas que a gente precisa olhar, principalmente quando a gente fala de produto de dados, é o básico bem feito, é o arroz com feijão, que é, cara, eu tenho usuários utilizando minha plataforma, qual que é o meu MAU? Qual que é meu DAU? Ou seja, por dia, quantos usuários únicos estão acessando meu produto? É lógico que, Uhum. beleza, Newton, essa é uma métrica isolada que não pode ser vista dessa forma. Tudo bem, mas se você está desenvolvendo uma solução e não tem usuário, cara, para quem que você está desenvolvendo? Sim, Essa sim, é a principal questão. Ah, beleza, sim. mas por exemplo, não é um produto do tipo de acesso, é um produto do tipo API. Beleza. A API está sendo usada? Se não está sendo usada, não faz sentido, entendeu? Sim. Esse é o principal Legal. ponto. E como é que você faz para acompanhar tudo isso? Cara, lógico, você precisa colocar métricas, você precisa colocar monitoramento, observabilidade, saber, por exemplo,
demanda de acesso, volumetria, tudo isso. Uhum. Legal. Então, no final do dia, eu acho que essa métrica de entender o quanto que você está sendo relevante para o seu cliente, para o seu usuário final, é o que mais faz sentido, tá? Eu vou te dar um Uhum. exemplo, né? Todo dia, assim, lógico, né? Isso é sempre um trade-off, né? Então, eu faço muita postagem de conteúdo em rede social, no LinkedIn. Se eu vejo que o meu conteúdo não está crescendo, significa que esse conteúdo não está sendo relevante. Então eu Uhum. adapto o meu discurso também para a necessidade que eu estou vendo naquele momento, relacionado, obviamente, aos assuntos relevantes e importantes. Uhum. Legal, legal. Não, eu acho que faz muito sentido mesmo. Eu acho legal isso porque eu vejo muita operação de dados que da porta do setor, do time de dados para fora são data-driven, mas para Sim, dentro não, né? Então, cara, não sabe qual que está fazendo, quanto tempo para cada frente, não tem nenhuma métrica de sustentação, de qualidade do que está saindo. Então, acho muito legal essa visão interna e acho que está muito linkado à dificuldade da nossa área, por mais engraçado que seja, de provar ROI, né? Como é que a gente mostra o impacto do time de dados na organização preto no sim, branco, né? total. Como é que Total. tu vê isso? Porque eu acho que com produto de dados você tem uma metodologia que te facilita mostrar um pouco mais impacto, né? Como que tu Sim, entende essa questão cara, de ser owner de impacto dentro da organização? Como é que você trabalha perfeito. isso? Perfeito. Eu acho que trabalhar com dados dentro das organizações hoje, Luca, ela está muito relacionada à forma como você moderniza as coisas, tá? Uhum, Principalmente transforma, né, o processo. Então, cara, imagina o seguinte, né? Eu tenho hoje um processo manual que me gera ali de trabalho, de esforço, sei lá, 4, 5 horas. Essas uhum, 4, 5 horas eu poderia estar fazendo outras coisas mais relevantes. Vou dar um perfeito. exemplo, né? Eu tive uma reunião essa semana com uma empresa, ela falou o seguinte: eu estava perdendo 20 horas por semana analisando comentários de clientes nas redes sociais. Uhum, Eu perdia tempo tabulando essas informações. Eu falei, cara, coloca um modelo de GenAI para interpretar esses comentários e automaticamente isso vai te falar se está sendo bom ou ruim. Ou uhum, seja, já vai fazer a análise de sentimento instantaneamente. Aí o cara fez isso, falou, cara, eu não levo mais nem 5 minutos fazendo esse processo, porque o processo já foi automatizado. Ah, uhum. Newton, mas isso está muito distante, cara. Se uma empresa desse tamanho fez isso assim, é claro que uma empresa grande consegue fazer também. Com A certeza, com questão certeza. muitas vezes é o seguinte, cara, burocracia, mindset das pessoas, né? Uhum. Curva de maturidade da empresa. Então, assim, a inteligência artificial ela vai ajudar nesse sentido, tá? Então, eu vejo muito, né, como um desafio de modernização e de mudança de mindset e de cultura das empresas, tá? Uhum, uhum. Legal, legal. Eu acho que o impacto, toda vez que ele é feito em cima de custo, cara, seja gastei dinheiro em infra, gastou gastando mais com um fornecedor que não precisa, estou gastando tempo com alguma coisa. Toda vez que você está fazendo algum projeto de custo, ele é fácil, ele é preto no branco de você gerar valor, né? Gastava 20 horas, agora eu gasto 5 minutos, pô, o ROI é bonitão ali, né? Você Exato, consegue fazer legal. E exato, quando a gente está falando sobre adicionar valor, como é que tu faz isso? Então, putz, quanto é que custa o perfeito, insight? Aquela pergunta cara, perfeito, meio abstrata, assim, né? Tipo, puta, passei a informação pro sei lá, CSOps ali e abaixou o churn. Como é que tu perfeito. mensura isso? Cara, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Boa. É a famosa pergunta que para algumas pessoas tem uma resposta e para outras talvez não. Mas a gente Uhum. também precisa entender o seguinte, Luca, que é o seguinte, né? Cara, tem certos projetos, tem certas coisas que a gente faz que o resultado é intangível. Perfeito. Então, às vezes, tem certas iniciativas que elas são difíceis de mensurar. Esse exemplo que você me trouxe agora, por exemplo, né? Cara, como que eu faria, né?
uma mensuração disso? É tão simples quanto entender, por exemplo, qual valor de receita esses clientes que iriam dar churn representam, para falar, ó, cara, a gente teve uma perda evitada de 2 milhões de reais. Fraude, por exemplo, né? Cara, transações que foram identificadas com fraudes, como fraudes versus não transações fraudulentas. É tão simples quanto, ó, essa aqui foi a perda estimada que a gente evitou, tá? Então, ó, a gente evitou aqui uma fraude de 1,5 milhão de reais, porque o nosso processo identificou isso aqui. E Legal. aí, cara, tem que começar a monitorar. Mensalmente, diariamente, tem que ter algum tipo de dashboard ou algum tipo de acompanhamento que mostre, olha, cara, você estava assim, você está assim agora. O que mudou? Né? Às vezes não mudou nada, mas a demanda diminuiu ou aumentou também, tá? Então acho que é um Faz pouco sentido. disso, assim. Não, faz bastante sentido. Cara, boa parte enfim, desse tempo que eu estou na área, eu estou estudando muito sobre como tornar empresas mais orientadas a dados e fazer isso de maneira mais rápida. E uma das coisas que eu busquei estudar muito é sobre como provar o valor do time de dados, que é uma coisa que é Sim, bem cinza, né? E a conclusão que eu cheguei, no final das contas, é que depende muito da função que o time de dados tem dentro da organização. exato. Você vai conseguir provar valor se a gente, numa abordagem como a tua, cara, não é mais só o time de dados pelo time de dados, mas sim um projeto ou um esforço para aquele resultado, e daí você monitora o resultado a partir de uma métrica. Cara, isso é preto no branco, você tem É claro, um né? direcionamento. Só que se a gente for para uma coisa um pouco mais teórica, e dependendo do objetivo do teu time de dados dentro da organização, se ele for sobre eu quero tornar a empresa mais orientada a dados puramente, você tem que avaliar a qualidade e velocidade que as pessoas tomam decisão. É E fica uma isso. coisa bem mais intangível, porque de fato você é um facilitador do processo da galera, né? Exato. Então Você é acho um que é muito parceiro, né? sobre. É um Exato, habilitador. exato. Então acho que é muito sobre como você posiciona o time de dados dentro da organização. Se quiser gerar Exato. valor, tem que fazer projeto, tem que fazer uma metodologia um pouco mais processual ali para a gente chegar nisso Exato. daí, né? Exato. E uma coisa que eu sempre falo muito com as empresas que eu converso, cara, no final do dia é entender também que, cara, o time de dados precisa dar visibilidade constantemente sobre o que está fazendo. Uhum, Constantemente, porque a gente já tem uma fama ruim de, cara, é um time caro, não gera valor, não joga junto. Mas, cara, precisa falar o que está fazendo. Quais são as iniciativas estratégicas que serão desenvolvidas em uhum, parceria com esse time? Ou, sei lá, o time de dados vai alocar uma pessoa técnica dentro da área de negócio para poder contribuir e colaborar? É um uhum. desafio constante. Com certeza. Eu iria até um pouco além, Newton, e colocaria que a obrigação do time de dados, ou do líder do time de dados, de buscar o impacto e trazer de novo para o time. Porque o que eu mais vejo é, cara, surge ticket, surge demanda complicada, o time de dados dá a vida, cara, faz um trabalho sensacional, entrega para a área de negócio e tchau. Ninguém mais fala se deu certo, se não deu certo, qual foi o valor Exato, gerado. O analista tá exato. tipo, puta, tá, e o churn que eu fiquei 5 semanas lá sem dormir, o que Ex- aconteceu? Então, eu vejo que exatamente. tem esse papel de você trazer de volta, fazer um debriefing de, pô, galera, ó, esse aqui foi o resultado, não conseguimos levar para frente, Perfeito. ou Que é a conseguimos. mensuração, perfeito. Exato. Mas Uma acho coisa que é. também, ainda sobre esse exemplo, tá? Eu acho que uma coisa importante que naturalmente precisa acontecer é ter um time, ou pelo menos uma pessoa, que consiga estar ali próximo. Um CS, Uhum, um time de adoption, um time de uhum, enablement, ou até de consulting uhum, dentro da empresa, dentro de uma estrutura de dados, para que possa se relacionar com as pessoas e consiga ter esse tato de entender, ó, cara, eu preciso aqui gerar valor e dar visibilidade. Então, como é uhum. que eu consigo reportar essas informações para as áreas, né? Então, acho que é um pouco disso no final do dia. Mas Legal. pegando um pouco esse gancho aí, Newton, como é que você vê a estrutura desse time de dados? Como ele se comporta? Como ele se encaixa dentro da organização, do organograma, né? É Tá. uma cadeira separada? Eu tenho um time que fica aqui, eu tenho um centro de excelência. Como é que você costuma trabalhar isso?
Não, perfeito. Cara, como eu já trabalhei em várias empresas, eu já vi um pouco de tudo, tá? Uhum, O que que eu acho que funciona bem, tá? E o que que eu acho que não funciona. Eu já trabalhei em empresas que tinham centros de excelência, que na prática é uma merda, mas na teoria é muito bonito. Uhum. O problema principal é quando um time de excelência está muito distante do negócio e principalmente trabalha de forma isolada, tá? Então isso eu considero um problema, tá? É um ponto importante, tá? Que eu gosto de mencionar, né? Eu acredito muito em trabalhar de forma colaborativa, ou seja, uhum, trazer todo mundo para perto e juntar as pessoas e falar, cara, olha, eu preciso é, trabalhar essa iniciativa. Vou colocar aqui pessoas de múltiplos skills trabalhando de forma conjunta. Isso para mim é uma coisa que funciona mais. Eu já Uhum. experimentei esse método, essa metodologia de trabalho em várias empresas que eu já passei e, cara, funciona muito, tá? Outra coisa, comitês, né? Então, você precisa ter um comitê, pelo menos, de discussão e elaboração de conversas, né? Onde as pessoas exponham a sua necessidade e entendam principalmente quais são os projetos importantes que precisam ser vistos como foco, tá? Uhum. Então, acho que é um pouco disso no final do dia. Mas e como que fica essa organização dessas equipes multidisciplinares? Então, vai ter um gestor de dados, ele vai ficar responsável pelas pessoas de dados dentro desses times? Quem que faz gestão desse time que Tá. é multidisciplinar? Como que isso se espalha, né, na organização e no organograma? Perfeito. Então imagina o seguinte, cara, eu posso ter pessoas de dados alocadas trabalhando dentro do negócio. E o time de Uhum, dados passa a ser, na verdade, um time de plataforma, um time de engenharia que provê infraestrutura para esse time de dados trabalhar de forma departamental. Então uhum, imagina que eu vou ter um engenheiro de dados em marketing, eu vou ter um engenheiro de dados em finanças, outro em RH, outro em supply. E aí o Uhum. que acontece? Ao invés do negócio mandar a demanda para o time de dados e basicamente isso entrar numa fila de priorização, não. Eu tenho uma pessoa alocada na área que consegue desenvolver essa necessidade e trabalhar, né, de forma inteligente esses dados. Tá? Uhum. Então, acho que é um ponto isso. É, na verdade, a descentralização de um time e manter centralizado o time de engenharia, né, de plataforma. Legal. Que é entendi. caminhar fortemente em direção ao data mesh na prática, né, Newton? Exato, Então, exato. E legal. assim, minha opinião é que essa abordagem de trabalho para empresas grandes é o que mais funciona, tá? Data Mesh, obviamente, não é para qualquer tipo de empresa, né? Mas as empresas grandes que sabem usar e implementar, cara, com Uhum. certeza tem muito valor, tem muito resultado assim no curto prazo. Com certeza. E O principal desafio que eu vejo, principalmente numa operação que não está madura o suficiente, é a gente garantir alinhamento sobre métricas, medidas e a forma de fazer as coisas, né? Porque esse é o principal desafio, né? Time de CS fala que lucra uma coisa, financeiro outra, vendas outra, e daí já viu, né? Então fica complicado. Exatamente, cara. E assim, o principal ponto é estabilizar esses números oficiais dentro da empresa, né? Acho Uhum. que esse é um ponto de desafio comum entre todos os lugares, tá, que eu passei. Legal. E olhando, Newton, acho que esse teu cenário aí são para grandes enterprises, corporações, né? Acho que é onde ele vai de fato se encaixar muito bem. Mas e se hoje, pô, surgisse oportunidade aí, tá numa empresa, numa startup aí, 60, 100 pessoas, Newton em cargo da área de dados, cara. O que que é um ponto de atenção? O que que você faria? Como que você mediria o sucesso? Dessa área de dados numa empresa mais enxuta, assim. Perfeito, perfeito. Cara, primeiro, né, foco no investimento, né, e na geração de valor. Eu acho que diferente de uma empresa grande que tem muito orçamento, tem muito budget para investir, acho que o principal ponto né, entender que você está numa empresa menor, que talvez não tenha um poder de investimento tão forte como numa enterprise, numa big tech,
e entender o cenário. Cara, data mesh faz sentido numa startup? Talvez não. Tudo bem. Só que, cara, com certeza, um data warehouse ou um data lake vai ajudar com certeza a uma empresa de até 100 pessoas trabalhar de forma colaborativa. Uhum. Então, assim, acho que, de modo geral, é fazer um assessment, né? Entender da estratégia de negócio que aquela empresa está atacando e, com tecnologia, dentro do investimento disponível que você tem, entender se sim ou se não é possível seguir com aquela ideia, tá? Então, acho que é um pouco disso. E como eu mensuraria, cara, com certeza de algumas maneiras, né? Algumas tangíveis e outras não tangíveis, né? Que é entender, por exemplo, né, os usuários que a gente tem na plataforma, a parceria, né, a visibilidade, o índice de confiança que a gente tem, né? E aí, por exemplo, índice de confiança é uma coisa simples, né? É talvez um NPS que você faz uma pesquisa com todo mundo da empresa e entende qual que é a marca, né? A lembrança de marca que tem, né? E aí, lógico, né? Você faz um formulário estruturado e consegue, por exemplo, entender com as áreas o que você está indo bem e o que você está indo mal. Uhum. Massa, massa, legal. Cara, a gente estourou o tempo aqui, eu quero caminhar para o final. Lucas, você quer perguntar alguma Cara, coisa eu aí? acho que não, tem vários pontos. Imagino que você vai fazer as perguntas que eu iria fazer, então pode Ah, seguir. boa. Cara, olhando um pouquinho de tendência, assim, Newton, tem alguma coisa que você acha que, tanto pensando nessa questão de cocriação, né? O que a galera, tanto de dados quanto de negócio, tem que ficar de olho, assim? Tá. Cara, eu vejo algumas coisas acontecendo, tá? Eu acho que cada vez mais inteligência artificial vai estar presente nas nossas vidas, tá? Isso é fato. Não tem problema você usar a inteligência artificial desde que você use como um copiloto e não como piloto principal, tá? Principais tendências, cara. Modernização de plataformas de dados para as empresas poderem escalar seus projetos e iniciativas. Eu vejo que cada vez mais vai ser importante a parte de monitoramento, de observabilidade de processos e a parte de multi-agentes, trabalhando de forma colaborativa para gerar valor, né, na ponta, né? Então, basicamente, né, eu vejo que esses principais itens são os pontos de tendência para 2025. Tá? Então, por exemplo, modernização de plataforma, observabilidade, agentes de GenAI e principalmente a parte de modernização, eu acho que serão os pontos principais aí, né? Massa, massa. E tem um quadrinho que a gente tá fazendo aqui, que é o Clubinho da Data Stack. Se grana não fosse problema, qual que é o go-to aí do Newton, na tua Se grana não opinião? fosse problema, É. entendi. Cara, eu ficaria entre Databricks e Snowflake para a plataforma de dados. Uhum. É, eu com certeza colocaria o Tableau, por ser uma ferramenta que entrega bastante valor, que facilita bastante a jornada de desenvolvimento, tá? E com certeza começaria algum projeto de modernização de infraestrutura de nuvem. Massa, massa Legal. pra caramba. Se É a o- grana não fosse um problema, né? Mas Sim, É ela isso. é o principal problema. com certeza, né? Mas dá para saber mesmo o que a galera curte. O Databricks apareceu em todas aqui, eu Com acho. certeza. Com certeza, porque é uma plataforma que ela é muito modular, né? Uhum. Você consegue trabalhar de forma integrada e individualizada, se você quiser. Uhum. Massa, 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 massa. Mas o Snowflake também é uma boa, tem Cloudera, tem, enfim, tem diversas ferramentas que ajudariam bastante qualquer empresa de qualquer tamanho dar o próximo passo. Legal, legal, legal. E para fechar, um livro aí para o pessoal, Boa. Um livro técnico ou não técnico? tanto faz. Um Tá. livro Eu foi importante para colocaria. você. Deixa eu pensar.
Cara, tem um livro que eu gosto, tá? Eu vou talvez surpreender nessa resposta, tá? Essas Mas tem um livro que indicações eu são gosto. boas. Então, tem um livro do Caio Carneiro chamado Seja Foda. Tipo, cara, desenvolva a tua autoconfiança, tá? E se você não tiver autoconfiança em você mesmo, cara, ninguém mais vai ter, né? Uhum. E no final do dia, né, tudo na nossa vida é um desafio e uma oportunidade, tá? Depende como você vê. Mas se você sai de casa todos os dias e sequer acredita naquilo que você está fazendo, cara, aí eu pararia um pouco e começaria uma revisão para entender se o que eu estou fazendo faz sentido ou não, tá? E seja foda naquilo que você faz, né? Seja de fato protagonista e provoque a mudança. Legal, Massa, legal. massa pra caramba. Tá bem alinhado nas dicas de carreira que você deu ali no começo. Bem legal, Newton. Valeu. Comportamento mesmo. É Massa, É, massa pra caramba. é mindset no final. Boa, fechou. Massa. Newton, pô, brigadão de verdade de novo por topar esse bate-papo. Espero que o pessoal goste. Acho que a gente conseguiu abordar temas legais, temas diferentes do que a gente veio falando. A gente falou mais sobre plataforma e data products aqui. Foi um negócio que a Legal. gente acabou não abordando nas outras, então tenho certeza que vai agregar para a galera. E de novo, muito obrigado aí. Obrigado, Luca. Valeu, Newton. Tamo junto demais. Espero que vocês gostem, pessoal. Boa. um Prazer foi abraço. meu. Valeu.